Na última quarta-feira, Diego Ribas chamou a responsabilidade. Abriu a cobrança de pênaltis contra o Atlético nas quartas da Copa do Brasil. E errou, bateu no meio. O goleiro Santos não pulou antes, como de costume, e ficou feio pro Diego. Mas ele foi tão displicente assim? Resolvi fazer esse vídeo por conta de uma thread que eu vi no Twitter do Theo Benjamin, que me fez refletir um pouco sobre pênaltis, probabilidade e psicológico. Ele começa a thread citando uma pesquisa sobre pênaltis, que diz que, em média, 76% das cobranças em disputa de pênalti são convertidas. Mas quando a situação é de se fizer ganha, o aproveitamento sobe para 92%. E quando é se não fizer perde, cai para 60%. Esses dados fazem parte de uma pesquisa da Inner Drive e eu vou deixar o link na descrição. Outro dado interessante da pesquisa é que, em 60% das vezes, o time que começa batendo vence a disputa de pênaltis, o que fortalece o comentário que o Casagrande fez na Copa América e um pessoal, inclusive eu, zoou. Ele falou: "Gosto de começar batendo porque se o meu time acerta todas, no final, o adversário no máximo empata." Enfim, voltemos aos dados. Se fizer ganha, aproveitamento de 92%. Se não fizer, perde 60%. A diferença é bem grande. Isso tem a ver com um conceito chamado aversão à perda, que nos faz atribuir maior importância às perdas do que aos ganhos. O Stephen Hawking, durante a Copa de 78, desenvolveu a teoria do pênalti perfeito. Conforme esperado, as cobranças no canto superior, esquerdo ou direito, eram mais bem-sucedidas. Pesquisas sobre pênalti é o que não faltam, mas voltemos ao jogo. Na Copa de 2006, nas quartas de final entre Alemanha e Argentina, uma disputa de pênalti ficou famosa porque o Lehmann, goleiro da Alemanha, consultava um pedaço de papel e guardava de volta na meia. O papel continha informações de como alguns jogadores argentinos batiam. Os argentinos ficaram muito assustados só de ver o goleiro pegando papel no meio da disputa. Mesmo que tivesse em branco, já serviria para desestabilizar os caras. De 7 nomes que o goleiro tinha anotado, só 2 bateram. Os 2 cobraram conforme a anotação dele, e ele defendeu a cobrança do Ayala. O goleiro Bruno, aquele mesmo, também já foi conhecido por ser pegador de pênaltis. O Globo Esporte chegou a fazer um vídeo com todos os pênaltis defendidos por ele no Flamengo. Mas ele tinha uma particularidade: ele nunca ficava parado no meio do gol. Daí, na final do Carioca de 2010, 2 pênaltis pro Botafogo, no tempo normal. No primeiro, Herrera dá uma porrada no meio do gol. Bruno pulou no canto, gol alvinegro. No segundo, outro cobrador, Louco Abreu. Vocês já sabem como a história terminou. O mesmo Louco protagonizou uma de suas maiores loucuras pouco mais de 2 meses depois. Quartas de final de Copa do Mundo, Gana e Uruguai na África do Sul. Quase todo o continente africano estava torcendo para a seleção ganesa, e a história do Louco é foda. Ele nem viu a primeira cobrança do Uruguai de tão nervoso que ele estava. Depois que o Forlan converteu, Louco Abreu perguntou pro Futile, que estava do seu lado: "O goleiro escolheu o canto antes?" "Sim, Louco", Futile respondeu. Na segunda cobrança, do Vitorino, a mesma coisa. O Louco não viu e perguntou. Na terceira, o goleiro ganense deixou ainda mais evidente que estava saindo antes. Mesmo assim, Louco Abreu perguntou pro Futile, que perdeu a paciência: "Sim, Louco, saiu antes. Faz sua cavadinha logo e não me rompa as pelotas." Há outro levantamento que diz que 15% dos pênaltis são batidos no meio do gol, mas em apenas 2% das cobranças, os goleiros ficam parados. O que pode nos ajudar a entender essa porcentagem baixa é o viés da ação. Os goleiros preferem tomar gol fazendo alguma coisa do que sem fazer nada. Faz sentido, certo? É mais ou menos a mesma lógica que um médico, diante de um paciente com um quadro indefinido, receitar algum remédio em vez de não fazer nada. Esses 2% significam que cobrar o pênalti no meio, de certa forma, é uma batida de segurança. Mas acontece que os jogadores também preferem perder o pênalti batendo no canto do que no meio do gol. Bater no meio e perder configura uma batida ridícula. Voltando ao Diego. 2017, Flamengo contra Vitória. Pênalti pro time carioca aos 50 do segundo tempo. Marcar um gol significaria garantir uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Diego cobrou no meio do gol. E entrou. Foi a mesma lógica que ele seguiu contra o Atlético esse ano. Mas aí é que tá. Apesar de ser a mesma lógica, não é a mesma coisa. Nesse caso, era a primeira cobrança de uma série de pênaltis. Ele não tinha informação de como o goleiro estava se comportando naquele dia, como aprendemos com o Louco Abreu. Em entrevista após o jogo, Diego disse ter estudado o goleiro. Só que ali no campo é outro jogo. E naquele dia, ninguém tinha informação de como o goleiro Santos ia se comportar nos pênaltis. A segunda falha, entre aspas, do Diego foi mais sutil. Antes do juiz autorizar a cobrança, havia um fotógrafo na bandeira de escanteio, local proibido.
O árbitro paralisou o lance e ficou uns 2 minutos tentando tirar o fotógrafo dali. Foi um longo tempo em que o goleiro ficou encarando o Diego. E outra pesquisa diz que fazer o cobrador esperar também afeta negativamente na taxa de conversão do pênalti. Mas eu também não vou responder tudo com pesquisa em números frios. 2 minutos com o goleiro te encarando dá tempo de bater um nervosismo absurdo, né? A real é que bater pênalti não é loteria. Também não é só técnica, é psicológico. Qualquer jogador profissional sabe pegar bem na bola e bater no canto. Mas pênalti não é sobre isso. Foi o psicológico que levantou a moral do Petkovic em 2009, na segunda cobrança após o juiz mandar voltar contra o São Paulo. O psicológico que se chama Everton Silva. Na cobrança do pênalti, a segunda cobrança, você com muita frieza. Onde é que você foi buscar tanta frieza na segunda cobrança? É mais difícil assim? É mais difícil uma frieza. Everton Silva veio comigo e falou: ô pai, você é nosso ídolo, não vai um pênalti tirar isso de você, foda-se o pênalti. Aí me deu moral para ele me esmocerasse de novo, eu sabia que não ia perder aí, consegui me tranquilizar e bati dessa maneira. O Elano, naquele épico 5-4 entre Santos e Flamengo, bateu no meio e o goleiro Felipe, que não era nem um pouco adepto de ficar no meio do gol, defendeu e saiu fazendo embaixadinha. O que pouca gente lembra é que o Elano vinha de 2 pênaltis perdidos bizonhamente, incluindo aquela isolada da Copa América contra o Paraguai, e tentou a batida de segurança, psicológico. Não acho que o Diego esteja isento de críticas. Há quem acredite que ele foi displicente. Não acho. Se ele convertesse, nem sei se esse pênalti entraria em pauta. Exemplo, na partida entre Atlético Mineiro e Fortaleza desse fim de semana, o jogador Juninho, do Tricolor, fez um gol contra bizarro, do meio de campo de cobertura. Foi um golaço contra, 1-0 para o Atlético. Minutos depois, o Galo amplia o placar. No segundo tempo, o Fortaleza diminui e logo depois tem um pênalti a seu favor. O Juninho foi pra bola. Ele bateu no meio, bem parecido com o Diego, e fez. E chorou. Batida de segurança e de redenção. E o sentimento que eu tinha era que eu estava atrapalhando o trabalho de toda a equipe. Mas, graças a Deus, eu junto com meus companheiros podemos ser redimidos da partida. E o Papai do Céu ainda me abençoou com o gol. Mas se ele errasse, qual seria o discurso do público e da mídia? A diferença também é que, com relação ao Diego, ele ainda deu entrevista ao final do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, sem demonstrar muita emoção por ter perdido um pênalti importante, e isso pode passar a ideia de que ele não se importa muito com a eliminação. Eu vi torcedores flamenguistas também cobrando uma postura diferente do Diego, e não só com relação a perder pênalti ou displicência, e mais com relação a ele demonstrar chateação por ter perdido pelas 70 mil pessoas que foram do Maracanã e viram o Flamengo ser eliminado por conta também, né, de um pênalti que ele bateu, porque vale lembrar também que não foi só ele que errou. Eu também não acho que ele deveria ter cobrado primeiro, principalmente um jogador que não vinha acertando, cuja moral estava um pouco abalada. Mas meu ponto é que bater no meio não significa necessariamente displicência. Só que talvez fosse mais bonito perder tentando o ângulo. Viés da ação. Perder pênalti é normal. E muitos craques na história já desperdiçaram cobranças importantíssimas. Não que eu esteja comparando a qualidade técnica do Diego Ribas com a de Zico ou a de Messi, por exemplo. São grandes jogadores em diferentes níveis, dentro de contextos específicos. Mas pode acontecer com qualquer um. Talvez os números ajudem a explicar alguma coisa. Emocional? Com certeza. Técnica? Também. Sorte? Talvez. Loteria? Não é. E aí, qual a sua opinião? Bater de cavadinha é displicência? Pênalti é loteria? Os números ajudam a explicar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Gostaria de pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo também se tiverem gostado. Muito obrigado e até a próxima!